Capítulo 5. As penas futuras. Equívocos substanciais, justiça divina, perdão, amor, fé. 1. Equívocos substanciais. Os principais equívocos com os quais hoje possuís contato diário são oriundos das duas maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Há muitos séculos, a humanidade batalha contra essas duas falhas e lentamente compreende o mal que elas causaram até os dias atuais. A gula é alimentar-vos insaciavelmente, portanto, é oriunda do egoísmo. Com tantos irmãos passando fome à vossa volta, querer demais para vós é não praticar a caridade ensinada pelo Cristo. A ira, por sua vez, é proveniente do orgulho. Não permite que possais ser humildes o suficiente para perdoar vossos irmãos, fazendo dessa forma acentuar vossos equívocos. A avareza é o culto ao materialismo, portanto, mais uma forma de egoísmo, a busca incessante por possuir mais para vós. A luxúria é o apego carnal e passional que provém do egoísmo. A inveja é uma das maiores formas de egoísmo, expressada em desejar aquilo que outrem conquistou pelos próprios méritos. A preguiça é a falta de esforço, portanto, uma forma de egoísmo. O ser pensa apenas em suas necessidades, deixando de lado o bem coletivo. A soberba é sentir-vos superiores e deixar que o orgulho predomine. Deus criou-nos simples e ignorantes para que pudéssemos evoluir coletivamente e auxiliarmos uns aos outros. Apesar de seres individuais, necessitais da sociedade para progredir. Desejamos que possuais gula de conhecimento para a busca da verdadeira compreensão dos vossos propósitos, que a ira jamais habite vossos corações, que jamais haja preguiça na persistência de vossas lutas, sabendo sempre enxergar vossos irmãos sem inveja. Quando a soberba vos levar a pensar que sejais superiores a outrem, permitais que a humildade vos recoloque em vosso estado inicial, simples e ignorantes. Não vos apegueis às luxúrias da terra, pois a única vida eterna é a do espírito. Um dia habitareis o plano espiritual, no qual a avareza é irrelevante e o amor ao próximo é o único caminho para a evolução. 2. Justiça divina. 555. Está citado na obra O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, item 10º, referindo-se ao espírito. Pela natureza dos sofrimentos e dificuldades enfrentadas por ele na vida corpórea, podemos julgar a natureza das faltas cometidas numa existência anterior e quais as imperfeições que as causaram. O que isso significa? A expiação é um ajuste de conduta necessário para que possais sentir a dor causada ao próximo em sua real intensidade. Nem todas as dores são originadas de expiações. Todavia, com aceitação adequada, estas podem ser cumpridas até mesmo com alívio. O modo com que ireis encarar vossas expiações definirá a qualidade de vossa fé e aceitação. A revolta com vossa expiação apenas a agrava, pois é uma forma de inconscientemente questionardes a justiça divina. É necessário que saibais suportar vossas expiações e aprender com elas, evitando criar novas e futuras. Aquele que se resigna e aceita sua expiação está pagando sua conta, sem ocasionar novos débitos. 556. Como compreender a dor da expiação se possuímos o véu do esquecimento? No exercício do mal, merecendo a dor da expiação, sabeis previamente em vossa consciência as consequências. É natural do espírito saber discernir o bem do mal à proporção de sua evolução, e quando o conhece, e mesmo assim o pratica, optando pelo mal, estará gerando novas expiações, as quais precisarão ser enfrentadas com resiliência. O véu do esquecimento é uma bênção divina, pois apesar de não vos deixar saber o motivo de vossos sofrimentos,
não origina novas dores relacionadas ao passado que não pode ser mudado. Com o cumprimento de vossas expiações com resignação, estareis aprendendo e, consequentemente, desenvolvendo vosso espírito. Conhecer o motivo delas não vos livraria da necessidade de cumpri-las, apenas dificultaria essa execução. 557. Se a ignorância protege espíritos que praticaram o mal sem conhecimento, estes poderão passar por momentos umbralinos? Na maioria dos casos, sim. O discernimento é uma das primeiras faculdades desenvolvidas pelo espírito, permitindo-lhe que aprimore seu livre-arbítrio, fazendo com que dome seus instintos e evolua como homem. A ignorância protege, porém não abona, pois a maioria dos males cometidos podem não parecer errados, com clareza, na mente dos espíritos. Entretanto, estão intrínsecos em sua consciência, que os cobra. Nesse caso, ir contra a consciência, que é a comunicação direta com o Criador, prevalece sobre o fato de não se conhecer o erro. 558. Quando desencarnamos, podemos ser escravizados por espíritos obsessores com os quais temos débitos passados? Apenas se assim permitirdes. A escravidão é fruto do livre-arbítrio do obsediado e não do obsessor. O que vos escraviza são os próprios pensamentos, conforme já mencionado anteriormente. 559. A expiação é necessária mesmo quando há arrependimento sincero? Sim, e o arrependimento é útil para prevenir novas faltas, mas não apaga as antigas. Quanto às provas, podem ser amenizadas com reforma íntima e mudanças de hábitos. A justiça divina nem sempre acompanha a conveniência humana. 560. Como é visto pela justiça divina o sofrimento de espíritos por longos períodos? Todos são convidados a se regenerarem, mas nem todos aceitam esse convite. Alguns irmãos preferem ficar presos a seus estados mentais conflituosos por séculos, em vez de abrirem mão do orgulho e do egoísmo em busca da redenção. Essa não é uma questão de justiça divina, mas de má utilização do livre-arbítrio. 561. Só poderemos causar dor a um irmão se essa for a expiação dele? Não, se assim o fosse, quem sofreu a primeira dor estaria expiando por qual motivo? Deus, em sua infinita sabedoria, criou o livre-arbítrio para que pudéssemos utilizá-lo de forma sábia. Quando assim não o fazemos, prestaremos nossas contas acerca disso. A dor pode ser oriunda de expiação. Contudo, são as más escolhas dos encarnados que geram o sofrimento alheio. Deus apenas ajusta os débitos e créditos de cada um, fazendo-os cumprir suas provas e expiações. 562. A questão 295 em O Livro dos Espíritos esclarece-nos que espíritos podem conservar ressentimentos por mais de uma existência. Diante das leis divinas, quanto tempo é permitido a um espírito nutrir-se de ódio tentando prejudicar seu semelhante? As leis divinas não interferem nas escolhas dos espíritos. Isso sempre dependerá de seu livre-arbítrio e decisões. O ódio gera o ódio. Mas ao abrir mão do orgulho e encontrar o caminho do perdão, esses espíritos poderão se reconciliar e reencontrar-se com a merecida paz. Nota: todos temos a mesma origem e o mesmo destino. O espírito sempre será o artífice das suas escolhas. O tempo de permanência na ignorância das paixões será do seu livre-arbítrio. Deus só quer o bem de seus filhos, permitindo que cada um leve o tempo que for necessário. Ninguém está fadado à estagnação eterna. Todos iremos evoluir. 563. O que são as misérias deste mundo, citadas na Revista Espírita de setembro de 1863? As injustiças mundanas, causadas pela falta de caridade ou egoísmo da humanidade. A miséria não é uma escolha divina, e sim
a falta do exercício do amor ao próximo. Em geral, tendes mais do que precisais. Porém, não sabeis compartilhar aquilo que possuís, causando as misérias que hoje conheceis. Entretanto, a sabedoria divina faz que passeis por diversas experiências, e aqueles que hoje têm mais do que necessitam e não compartilham, vivenciarão, por conseguinte, a necessidade sem a ajuda. 564. Tendo todas as ferramentas disponíveis para a prática da caridade, por que não a praticamos? Por que essa pergunta é endereçada a nós? Nota: Kardec interpretou o caminho humano em busca da evolução. Fora da caridade, não há salvação. Conhecimento, experiência, oração, meditação, convivência harmoniosa vão nos instrumentalizando para a prática da caridade, no sentido salvífico empregado pelo Mestre Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 5, o maior mandamento. O que requer ação despretensiosa, afastada do egoísmo, do orgulho e da vaidade. A caridade, nessas condições, é a prática do amor. E por que não agimos assim, com tantas ferramentas à nossa disposição? Porque estamos distantes da perfeição. Estamos apegados ao que é nosso, significando que o egoísmo ainda prevalece em nós, que o orgulho nos conduz e que a vaidade nos fascina. Porém, a cada ato caridoso que realizamos, já apresentamos tímidos lampejos de lucidez, que se tornarão resplandecentes sob os ensinamentos do Mestre. 565. Na questão 167, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a finalidade da reencarnação? E obtém como resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Diante disso, perguntamos: por qual motivo ficaram de fora da resposta as provas? Porque estas são cumpridas na própria encarnação, na maior parte das vezes geradas pelo próprio encarnado ou pela sociedade na qual ele vive. Já as expiações são falhas graves, que poderão necessitar de uma ou mais encarnações para seu cumprimento. Isso ocorre, pois muitas vezes é necessário que o espírito se arrependa na erraticidade dos males praticados enquanto estava encarnado, decidindo retornar para quitar esses débitos. 566. Em relação à questão 259, em O Livro dos Espíritos, a qual diz que o espírito escolhe o gênero de suas provas, quais seriam esses gêneros? Os mais variados possíveis, dependendo de sua escolha. Pode passar pela riqueza, pela miséria ou por limitações físicas. Entretanto, como reagirá a essa própria escolha definirá seu êxito ou seu fracasso. 567. Poderemos ser considerados espíritos avançados moralmente, mesmo não sendo testados em todas as situações que possibilitariam nos ocasionar quedas? Sim, não necessitamos passar por todas as dores do mundo para evoluirmos com elas. O amor ensina e a dor do próximo exemplifica. Orai e vigiai também significa observar a sua volta e aprender. As obras espíritas informam que as provas materiais são apenas para espíritos imperfeitos. Como seriam as provas para espíritos em graus superiores? Quando em grau superior, nossas provas serão as de nossos irmãos. Enquanto a humanidade não caminhar conjuntamente no sentido da evolução, todos ainda estaremos imperfeitos. 568. Podemos afirmar que o único caminho do espírito sofredor, o qual possibilitará sua elevação a um estado de maior conforto, é o do arrependimento? O arrependimento possibilita a prática, e ela é imprescindível para o conforto. Não basta vos arrepender e nada fazer para reparar vossos males. A reparação, como o próprio nome diz, é a ação de reparar.
569. Quais são as situações vivenciadas em vidas passadas que levam às doenças graves? Mais importante do que olhar para o passado imutável é construir no presente um futuro melhor. 570. Como os encarnados que carregam fardos aparentemente muito pesados poderão suportar essas dores? A mesma intensidade da dor, outrora causada a outrem, deverá ser suportada agora por eles. 571. Como nos ajudarmos quando precisamos de auxílio, mas não o aceitamos? Instruí-vos e procurai não vos constranger. No entanto, a decisão de abdicar do orgulho e vaidade caberá a vós. Todos vós já estivestes na mesma situação um dia ou estareis. Nota: a ajuda é uma situação bilateral, pressupondo que a outra parte possa aceitá-la ou não. Nem sempre quem necessita de socorro se enxerga como tal. Às vezes, só lhe salta à mente sua própria convicção contrária. É preciso ter paciência e empatia no processo de auxílio. Experienciar conscientemente um processo de ajuda dessa natureza é oportunidade valiosa. Deus permite que a vivenciemos para aprimorarmos nossa habilidade de convívio junto ao irmão necessitado. 572. Podemos afirmar que todos os suicidas deverão reencarnar obrigatoriamente em corpos que lhes acarretem padecimentos? Não existe essa regra. Cada equívoco possui sua própria carga. 573. As dificuldades em relacionamentos familiares são dívidas reencarnatórias? A dificuldade em vosso relacionamento familiar é fruto de vosso orgulho e egoísmo. Apesar de as dívidas reencarnatórias serem elementos naturais num processo evolutivo, elas são oriundas do livre-arbítrio, que muitas vezes ressaltam material sobre o espiritual. Pode até ser uma dívida passada, todavia não é uma regra. Que vós vigieis vossas prioridades morais, pois o exercício de viver bem coletivamente é um gigantesco passo evolutivo. 3. Perdão. Cegueiras temporárias. Quantas vezes em nossas encarnações sofremos cegueiras que prejudicam nossa evolução? Por mais que a nossa consciência acuse a necessidade de seguir por determinados caminhos, tendemos a enxergar aquilo que realmente nos convém, renunciando assim a tudo aquilo que é imprescindível para exemplificar os ensinamentos de Jesus. Ser um bom cristão não se trata apenas de frequentar uma casa religiosa ou seguir uma doutrina, mas de lutar contra essas cegueiras que nos abordam o tempo todo durante nossas inúmeras existências, entendendo que mais importante do que conhecer é praticar aquilo que conhecemos. Quantas oportunidades temos de ajudar um semelhante e simplesmente as desperdiçamos para atender nossos objetivos temporários? A pior cegueira não é não enxergar o mundo físico, mas não ver com os olhos da consciência aquilo que é essencial para a nossa evolução. Ajudar um irmão necessitado, dar uma palavra amiga, estender a mão para aqueles que precisam, respeitar pai e mãe, educar de forma adequada os filhos, tratar bem os animais, amar ao próximo como a si mesmo, respeitar a natureza, cuidar do corpo. Tantas questões que parecem ser óbvias para todos nós, contudo, uma vez que estamos encarnados, esquecemos-nos de praticá-las, seja por orgulho ou egoísmo, seja por falta de foco momentâneo. A encarnação é uma oportunidade constante de cumprir provas e expiações, evoluindo com tudo aquilo que trouxemos de bagagem ou conhecimento. Quando não utilizada adequadamente, transforma-se em um agravo, prejudicando nossas futuras encarnações, assim como a atual. Jamais deveis subestimar o fardo do conhecimento. Ainda que a ignorância vos proteja, ela cobrará na mesma proporção. Sois responsáveis por praticar aquilo que conheceis. A responsabilidade não está apenas na prática, mas também
em ensinar aqueles que ainda não possuem conhecimento similar, estimulando, por consequência, as boas ações. É instintivo que alguns de nós precisemos passar pela dor para promover o amor. Experiências ruins são necessárias e naturais para nosso crescimento, mas, racionalmente, não seria dessa forma. Com estudo e conhecimento necessários, não seria preciso colocar a mão no fogo para saber que ele queima. Conhecimento, experiências alheias e confiança na fonte de quem vos ensinou bastariam para tomardes as precauções suficientes para nem haver aproximação da mão à fogueira. Cegos temporários geralmente são individualistas, enxergam apenas com seus olhos, em vez de buscar aprender com os conselhos dos mais experientes, os quais passaram outrora por isso. Um exemplo é o de um pai que diz para um filho tomar cuidado com certas companhias, pois tendo em sua vida experiências que o prejudicaram, tenta alertá-lo e resguardá-lo para que não vivencie algo similar. Ainda assim, na grande maioria das vezes, o filho necessitará da dor da decepção para então entender que os conselhos de seu pai eram sábios e pertinentes. O maior problema na cegueira é ela começar a se tornar coletiva. Um grupo de pessoas passa a sustentar crenças ou valores que apenas contribuem para seus próprios egos ou necessidades. Ou seja, uma pessoa apoia na outra sua cegueira. Desse modo, torna-se muito difícil voltar a enxergar a realidade. No entanto, sempre haverá um caminho de luz, pois Deus, em sua infinita sabedoria, nos concedeu a consciência, crivo final para podermos discernir o certo do errado. Portanto, ainda que o mundo todo caminhe por estradas tortuosas, nossa consciência, mais cedo ou mais tarde, levar-nos-á para pastagens verdes e reluzentes junto ao amor de Deus. Confiai em Deus em vossa consciência e permitir-vos voltar a enxergar a essência da vida como ela realmente é. Fora do amor, da fé e da caridade, não há salvação. Santo Agostinho, Matão, 28 de julho de 2019. 574. O que é o perdão na visão dos espíritos? O perdão é uma das mais belas capacidades humanas, exemplificado pelo Cristo em sua passagem pela terra. É enxergar humildemente vossa imperfeição, aceitando com compaixão as próprias falhas ou as de vossos irmãos. Portanto, é uma abdicação ao orgulho e um gigantesco passo evolutivo. 575. O que significa perdoar? Perante os outros, livrar-vos das vestes do orgulho, agindo assim com a humildade necessária para o reconhecimento das vossas imperfeições, o suficiente para que não julgueis vossos irmãos pelas deles. Perante vós mesmos, dar-vos uma nova oportunidade de redenção, aceitando vossas falhas a ponto de buscar corrigi-las e evitar assim erros futuros. Nota: a consciência, nossa ligação íntima com Deus, por mais imatura que hoje se apresente, um dia manifestará a necessidade ética e moral de aliviar-se do peso causado por mágoas e rancores arrastados do pretérito. Perdoar o outro e a si mesmo é uma necessidade humana para prosseguir a vida de maneira mais digna, liberta das sombras do passado. E assim, com novos olhares ao futuro, resta-nos reconstruir o presente com perspectivas positivas e depuradas. 576. Podemos considerar o perdão uma escolha consciente? O perdão é uma escolha consciente, que gera uma consequente melhora no estado emocional e vibratório. 577. Perdoar é simplesmente esquecer a ofensa? Não. Perdoar é aceitar a ofensa, conviver e aprender com ela, a ponto de não buscar praticar ao próximo aquilo que vos tem ofendido. 578. Perdoar o agressor exime-o de suas faltas cometidas?
Não. O perdão ameniza os efeitos de seus equívocos, entretanto, não retira a responsabilidade pelo erro cometido. Se assim o fosse, onde estaria a justiça divina? 579. Perdoar é ignorar as injustiças? Não. Perdoar é não querer fazer a justiça com as próprias mãos. É acreditar na providência divina, porém, sem desejar o mal ao ofensor. Nota: de forma alguma é ignorar as injustiças. Quem perdoa tem muito claro em seu íntimo a injustiça que lhe foi acometida. No entanto, decide não perpetuar em si um ciclo de fatos, qual seja o de fazer justiça com as próprias mãos e de permanecer desejando mal a quem quer que seja. 580. Existindo algumas situações em que perdoar nos parece impossível, como proceder nesses casos? Perdoar não é apenas possível como necessário. Não vos esqueçais de que os equívocos que hoje condenais são frutos de vossas próprias ações pretéritas. Nota: nessas ocasiões, nossa vontade e decisão devem estar acima de nossos instintos e emoções. Devemos estar convictos de que, além de termos todo o aparato interior para praticar o ato do perdão, estaremos amparados pelas forças espirituais que almejam o bem e trabalham a favor de nossa evolução. Ademais, as atitudes de nossos irmãos que cometeram equívocos podem ser reflexos de nosso procedimento e foram trazidas a nós para que possamos nos autoanalisar e corrigir nosso percurso evolutivo. 581. Há um limite para o perdão? O perdão é ilimitado. A limitação é decorrente de vossa própria vaidade. 582. Por que temos tanta dificuldade em perdoar? Possuís essa relutância porque, para perdoar, é necessário despir do orgulho que vos consome e o vestir da humildade que vos edifica. Como ter convicção sobre o real perdão? Quando os sentimentos de amor e compaixão superarem as lembranças e rancores das faltas, recebidas ou cometidas, tereis então perdoado. 583. Qual é a forma de promovermos o auto-perdão? Primeiramente com o autoconhecimento. Posteriormente, trocando vossa autoflagelação por reformas íntimas e ações práticas. Nota: não raro, vemo-nos às voltas com a culpa interior. Acusamo-nos de incapazes, fracassados, omissos, fracos, traidores. É o passado batendo às portas de nossa consciência e nos impedindo de caminhar em paz. O autoconhecimento é o mecanismo para trazer à tona o que nos aprisiona a dor. Tendo a medida certa do que se encontra enterrado em nossa consciência, é possível promovermos a limpeza adequada e inserirmos-nos no caminho de reformas e transformações de nosso íntimo. Como reconhecê-lo? Através da consciência que é a voz de Deus em vós. Quando ela estiver em paz, é sinal de aprovação divina. Quando estiver em guerra, é para que mudais os vossos caminhos. 584. Chegará um tempo em que não teremos a necessidade do perdão? Haverá um momento em que o vosso espírito atingirá um alto nível evolutivo, a ponto de nada mais vos ofender. Contudo, ainda tereis de perdoar a vós mesmos, nem sempre pelas vossas falhas, mas sim por aquilo que deixastes de fazer para evitar as dos vossos irmãos. 585. A falta de perdão pode trazer prejuízos físicos e/ou psíquicos? Não só pode, como traz, desde simples perturbações mentais, até mesmo podendo vos levar à morte antecipada. 586. O perdão tem o poder de curar? Sim, principalmente o auto-perdão.
assim como a ausência dele pode vos adoecer. 587. Quais os benefícios para quem perdoa? Paz de consciência, afloramento do amor sincero, desenvolvimento da humildade, entre tantos outros. E para quem pede perdão? São incontáveis, entre eles o livramento da culpa e a conquista da paz de espírito. 588. É correto, ao perdoar, desejar que Deus promova a justiça? Não, o correto é perdoar sem pretensão. A justiça é tão avançada que cabe apenas à sabedoria divina. Quando perdoamos esperando que haja punição aos que nos ofenderam, então não perdoamos de fato. Nota: perdoar é uma decisão. Não perdoar também. Mantermos-nos apegados aos ressentimentos e mágoas de atos ocorridos no passado e que são revividos constantemente pelo calor das emoções que os cercam, produz muitas vezes um fenômeno altamente destrutivo dentro dos nossos corpos, orgânico, psíquico e mental. A dificuldade ou recusa em perdoar pode ocasionar variadas consequências patológicas. É necessário termos consciência de que o ato de perdoar é libertador, é bálsamo que fecha a ferida inflamada, ajuda-nos a extinguir a vaidade e o egoísmo, conectando-nos com nossos semelhantes e com Deus. 4. Amor. 589. Como definir o amor na visão dos espíritos? O amor é a principal matéria-prima da evolução, permitindo que possamos seguir promovendo o bem a nós mesmos e ao próximo. Sem amor, nada seríamos. O amor não se define, vivencia-se. Que forma de amor Deus espera de nós? Deus nada espera, pois tudo sabe. A questão é: que amor esperamos de nós mesmos? 590. Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas, refere-se às 9 virtudes do amor. Poderiam explicá-las? Poderíamos mencionar 99 vezes 9 e ainda assim não teríamos citado todas as virtudes que o amor é capaz de promover. O amor é uma ferramenta tão poderosa que foi escolhida por Deus para nos unir, sendo a única capaz de superar os males da terra. Através do amor, a evolução é apenas uma questão de tempo. 591. O amor também é instintivo? Sim, o amor é inerente a todas as criaturas da Terra, sendo aprimorado e depurado com o avançar da evolução. Ainda que de forma brutalizada e primitiva, o cuidado que as criaturas expressam para a perpetuação de suas espécies é uma forma de amor não lapidado. Assim sendo, fomos criados por amor, que faz parte de nossa existência e até de nosso instinto. 592. Por que alguns demonstram não possuir a capacidade de amar? O fato de não expressarem amor através de suas palavras ou atitudes não significa que não possuam a capacidade de amar. Uma hora ou outra, todos desenvolverão aptidão para o amor, nem que seja necessário para isso vivenciar a dor. 593. O amor é o caminho para chegar a Deus? Mais do que isso, o amor é o combustível necessário para que vos mantenhais caminhando. 594. Chegará um tempo em que o amor não precisará ser uma lei? Chegará um dia em que os homens não precisarão cobrá-lo pelas leis da terra por ser uma lei natural. Vós o trazeis gravado em vosso ser, e assim naturalmente ele brotará, expandir-se-á e será motivo de intercâmbio e felicidade entre os povos. O amor está gravado nas leis de Deus. 5. Fé. 595.
Qual a relação entre fé e razão? Quando a razão é incapaz de preencher as lacunas deixadas pela encarnação, a fé entra em ação e prova que o essencial é invisível aos vossos olhos. Contudo, a racionalidade vos leva a terdes fé. Pois quando percebeis que sois incapazes de explicar múltiplas questões universais, ter fé torna-se racional. 596. Qual é o motivo do oscilar de nossa fé diante das intempéries do mundo em que vivemos? As intempéries são inevitáveis. Já a oscilação, não. Sois capazes de controlar aquilo que os males vos proporcionam. Ter a resignação necessária para não perder a fé é uma característica de evolução. Tudo é possível àquele que tem fé. 597. Como mensurar o poder da fé? Ela é imensurável. A fé vos leva a Deus e o poder de Deus é infinito. Quando despertaremos a fé inabalável? Quando não precisardes esgotar as outras possibilidades para adquiri-la. Quando não precisardes ver para crer, no momento em que perceberdes que ela é o caminho lógico a ser seguido. Nota: desse modo é essencial instruir-vos. Há caminhos simples, porém não menos sérios, que podem ajudar os encarnados a evoluírem em sua jornada de fé. A prece coloca-os em contato com a sublime sutileza de boas vibrações, para darem e receberem o bem, revitalizando os pensamentos e o corpo, e o estudo, aliada ao exercício mental em obras esclarecedoras que lhes aprimorem o conhecimento e o entendimento. A elaboração das virtudes, especialmente da paciência, da humildade e da caridade, é tripé que alavanca o fortalecimento da fé verdadeira, dando-lhes vitalidade e frescor. 598. Qual é a origem da fé? A fé, assim como o amor, é inerente ao homem, cabendo a vós seu despertamento e desenvolvimento através do esforço. Assim, ela sai da dormência na fase humana, pois requer certo nível de desenvolvimento emocional e intelectual. Fé e amor. Não se trata de defeito, não se trata de religião, não se trata de crença, trata-se de fé, amor e resiliência. Olhar para o próximo é um exercício diário e eterno. Projetar o amor e a fé que sentimos é o caminho mais certeiro para a caridade verdadeira e pura. Irmãos, se vos faltar força, compensai em fé. Se vos faltar coragem, compensai em amor. E se um dia vos faltar respostas, buscai em vossa consciência, que Deus vos responderá. Não há nada no mundo mais importante do que exemplificar aquilo que aprendemos e sentimos. Que assim seja. Santo Agostinho, Matão, 16 de janeiro de 2020.